Juízes capítulo 16, leiamos o versículo de número 22. Juízes, abra sua Bíblia, vamos à palavra. Capítulo 16, versículo 22. Que nos diz assim a palavra de Deus. Todos encontraram? Manifestem-se dizendo amém. Amém. No 3, todos juntos. Vamos lá? 1, 2, 3. Mais uma vez. 1, 2, 3. Queridos irmãos, irmãs, jovens, este texto ora lido nos leva a um período importante da história e é sabido de todos, os leitores da palavra de Deus, que os juízes citados aqui neste livro não são juízes num aspecto jurídico, mas são pessoas que Deus levantara, líderes que foram extremamente usados por Deus em alguns momentos em que Israel voltava-se ao Senhor e Deus levantava alguém para promover livramento para o seu povo. Entre os juízes, nós temos alguns que são, ou que ficaram conhecidos, as suas histórias são propagadas, divulgadas, anunciadas, e eles ganharam uma grande popularidade. Poderíamos aqui citar alguns, os mais conhecidos, como Otiniel, Débora, Jefté, entre outros como Sansão, Eli, próprio Samuel, que são os mais notáveis, os mais conhecidos dentre os juízes. Mas, se observarmos o contexto deste texto ora lido, e voltarmos ao capítulo 13, que narra o início da história deste juiz, que o texto em apreço destaca-nos, um juiz chamado Sansão. Quando voltamos para o capítulo 13, logo nós iremos observar que o capítulo 13 inicia tipicamente com as declarações acerca da condição pecaminosa de Israel, que não é o meu objetivo entrar nesse contexto. Porém, o capítulo 13 segue-se uma introdução acerca da biografia de Sansão, detalhando o encontro dos seus pais com o anjo do Senhor, que por sua vez anuncia o seu nascimento, bem como a sua missão. E a palavra de Deus nos mostra que Sansão, ele foi fruto de um milagre. Veja comigo no capítulo 13, versículo de número 2. A palavra de Deus nos diz, capítulo 13, versículo de número 2, que havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era o que, irmãos? Estéril, e não tinha filhos. Observem na continuidade o versículo 3, a Bíblia nos diz que o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás o que, irmãos? E terás um. Mas nesta revelação, neste acontecimento, fruto de um milagre, o anjo, ele traz algumas informações importantes acerca do nascimento deste menino. Porque a palavra de Deus nos diz no versículo de número 4,
E o anjo do Senhor disse a ela: agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Versículo 5: porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Agora repitam após mim: porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e começará ele a livrar a Israel da mão dos filisteus. Observem um detalhe importante nesta revelação: o menino seria ou será nazireu de Deus. Digam após mim: nazireu de Deus. Tem muita gente, dá para ficar melhor. Só os jovens, bem forte, no 3. Nazireu de Deus. Toda a igreja agora: nazireu de Deus. Primeira coisa que precisamos compreender é a questão do nazireado. Este termo, nazireu, no hebraico, nazir, significa alguém consagrado, alguém dedicado ao Senhor. Em outras palavras, digam após mim: separado para o serviço de Deus. Dentro deste contexto, nesta época, deste período, quem eram os nazireus? Quando paramos para observar acerca do voto do nazireado, que eram pessoas que faziam um voto de viver uma vida consagrada, uma vida dedicada a Deus, seja por um período específico de tempo ou por toda a vida, pois renovavam o voto e dedicavam-se por toda a vida ao Senhor. E como era este processo? A palavra de Deus nos diz que por meio do voto do nazireado, tanto o varão, o homem, como também a mulher, dedicava-se ao Senhor, consagrava-se a Deus. E quando observamos a origem deste voto, abra comigo a sua Bíblia, no livro de Números, capítulo de número 6. Este voto foi revelado por Deus, por meio de Moisés, no livro de Números, capítulo 6, a partir do versículo 1, vamos ler aqui alguns versículos e vamos compreender, ainda que de maneira bem pálida, lacônica e bem superficial, acerca da origem deste voto e também a sua regulamentação. Veja comigo, Números capítulo 6, versículo 1, nos diz a Bíblia: e falou o Senhor a Moisés dizendo, versículo 2: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo o que, irmãos? Bem forte, fazendo o que? Para quê? Para se separar ao Senhor. E como parte deste voto exigia uma regulamentação, observem aqui algumas exigências importantes que são aqui destacadas no texto sagrado, no capítulo 6. Em primeiro lugar, quem poderia fazer este voto? O texto nos diz: tanto o homem quanto a mulher. Tanto o homem quanto a mulher poderiam fazer este voto de separação ao Senhor. Em segundo lugar, o voto era voluntário. Diga assim comigo: o voto era voluntário. E além de tanto o varão quanto a irmã, a mulher, poderem fazer o voto ao Senhor, além de ser voluntário, tinha uma certa duração, tinha um certo período de consagração ao Senhor. E observe que o texto destaca aqui pelo menos 3 exigências durante o período de separação do nazireu, ou 3 restrições. O versículo 3 nos mostra, meus irmãos, do capítulo 6 de Números, a primeira restrição. A palavra de Deus nos diz
que eles não podiam tomar vinho, isto é, abstinência de vinho, bebidas fermentadas, o fruto da vide. O versículo 3 nos mostra esta verdade acerca do voto do nazireado. Em segundo lugar, além de não poder tomar vinho, eles não podiam cortar o cabelo. Versículo de número 5 nos mostra isto. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Então, além de não poderem tomar vinho, além de não poderem cortar o cabelo, em terceiro lugar, o texto também destaca no versículo 6, que eles não poderiam ter contatos com os mortos, quer seja humano ou animais, mesmo que fosse um parente próximo. O versículo 6 do capítulo 6 nos mostra que todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto. Aí o versículo 7 exemplifica, mostra com detalhes. Versículo 7 do capítulo 6, veja comigo. Por seu pai, ou por sua, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles se não contaminará quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua. O versículo 8 conclui: todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Então eles não poderiam ter contato nenhum, nem com os pais, nem com os irmãos, nem com qualquer outro tipo de corpo, quer seja humano ou animal. E se acontecesse um acidente, se alguém que estivesse próximo ali de um nazireu, subitamente viesse a falecer, o que aconteceria com o voto do nazireu? O nazireu iria voltar para o sacerdote iria rapar a sua cabeça, os seus cabelos seriam queimados no fogo, consagrando os dias do seu voto ao Senhor, mas o seu voto era interrompido, e ele teria então que reiniciar o seu voto do zero. O texto está mostrando a regulamentação, que mesmo que acontecesse algum motivo justificável, na verdade, até mesmo um acidente, a pessoa teria que renovar, diga comigo, renovar seu voto, se purificar e então começar tudo novamente. E o capítulo 6 nos mostra justamente estes elaborados rituais de limpeza para a renovação, para a purificação. Mas voltando agora para Sansão, a esposa de Manoá, ela recebe esta declaração no capítulo 13 de Juízes. O menino agora, ele não seria de forma voluntária dedicado ao Senhor ou através do voto do nazireu, mas na revelação que ela recebeu do anjo do Senhor, o anjo do Senhor disse para ela: este menino será nazireu desde o ventre. Isto é, separado desde o ventre, consagrado desde o ventre. Quem me entende, digam amém. E a esposa de Manoá, quando recebe estas informações acerca deste milagre que iria acontecer e acerca do menino nazireu de Deus, que seria agora gerado através de um milagre da parte do Senhor, visto que ela era estéril, ela logo vai ao seu esposo, informa tudo o que ela ouviu da parte do anjo do Senhor. E o pai de Sansão, quando fica sabendo das informações que sua esposa havia recebido do anjo, a Bíblia diz que ele ora, pedindo a Deus para que o anjo do Senhor se apresentasse a ele e informasse tudo aquilo que a sua esposa havia ouvido como uma confirmação
que de fato Deus estava agindo naquela história. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece novamente à esposa de Manoá. Ela chama o seu marido e ele vai conversar com o anjo do Senhor. E quando eles estão conversando, a Bíblia nos diz no capítulo 13, versículo de número 12, que o pai de Sansão, Manoá, ele faz duas perguntas ao anjo do Senhor. Quantas perguntas? Mais forte. Quantas perguntas? Duas perguntas. E estas perguntas, tem alguns pais aqui destes jovens que estão aqui presentes? Os pais dos jovens que estão aqui presentes, levante a mão aí, os pais. Essas duas perguntas que Manoá faz ao anjo do Senhor, eu acredito que todos os pais deveriam fazer estas mesmas perguntas a Deus quando recebesse de Deus um filho. Porque Manoá perguntou ao anjo do Senhor, veja comigo, capítulo 13 de Juízes, versículo 12. Ele faz duas perguntas. A primeira pergunta, ele pergunta ao anjo do Senhor, qual será o seu modo de viver? Em outras palavras, como eu devo criar este menino? Como eu devo criar esta criança? A segunda pergunta que ele faz ao anjo do Senhor, ele pergunta dizendo, qual será o modo de viver e o serviço do menino? Em outras palavras, qual será a sua missão? Qual será a sua tarefa? Primeiro, ele pergunta sobre como a criança deveria ser criada. Segundo, ele pergunta sobre a missão do menino, a tarefa do menino, o serviço do menino. E a Bíblia nos diz que o anjo do Senhor, ele responde a primeira pergunta de Manoá, porque ele disse para ele, na verdade eu já respondi esta primeira pergunta à sua esposa, e já disse para ela que o menino deve ser criado sob as restrições do voto do nazireu. O menino deve ser criado sob as restrições do voto do nazireu. Mas a segunda pergunta acerca da tarefa, do serviço do menino, o anjo do Senhor não responde, porque nas entrelinhas do texto, Manoá estava querendo saber acerca do processo que conduziria Sansão ao propósito de Deus na vida dele. E o anjo responde acerca da missão. O anjo mostra qual era o propósito. E ele já havia revelado para a esposa de Manoá. No futuro, Deus vai fazer uma obra extraordinária na vida dele. É nazireu, por quê? Porque será usado por Deus para livrar Israel. É nazireu porque Deus tem algo específico na vida dele. Deus mostra a promessa e direciona o caminho. E qual é o caminho que ele deve seguir? Será criado sob as restrições do voto do nazireado. E me chama a atenção que ele não revela os detalhes, os pormenores acerca do processo, daquilo que Sansão iria enfrentar na sua trajetória, porque Deus não revela para a gente, Deus não revela para nós os detalhes do processo que iremos enfrentar para chegar nos propósitos que Ele tem na minha e na tua vida. Por que Deus não revela? Porque se Deus revelasse os detalhes do processo, se Deus revelasse os detalhes do processo para José, certamente José teria fugido. José não teria aceitado. José, eu tenho um plano na tua vida. Qual é o plano? Tu irás prover, tu irás ser o canal que eu vou levantar para manter o meu povo, para preservar o meu povo. Tu serás o governador do Egito. Tá certo, Senhor? Eu aceito. Qual é o processo? Vai ser vendido pelos teus irmãos, vai ser odiado pelos teus irmãos, tu vais ser levado na condição de escravo para o Egito, tu serás acusado lá no Egito, irás para o cárcere, passar 2 anos preso. Se Deus revelasse os detalhes do processo que nos conduz ao propósito de Deus na nossa vida, nós não aceitaríamos aquilo que Deus tem para fazer. Aí Deus oculta o processo, mas direciona o caminho, porque Deus não nos deixa sem direção, Ele direciona o caminho. Qual é o caminho? Vai ser criado sob as restrições
restrições do voto do nazireado, mas os detalhes eu não vou mostrar. Mas se você caminhar, se você seguir no caminho que eu estabeleci para a sua vida, se você andar alinhado à minha vontade, submetido à minha vontade, se você andar no caminho que eu estabeleci para você, tudo aquilo que eu prometi, tudo aquilo que eu te revelei, tudo aquilo que eu já falei, vai se cumprir. Diga para quem está do seu lado, se você andar alinhado à vontade de Deus, tudo aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Glória a Deus. Sansão nazireu terá que ser criado sob as restrições do voto do nazireado, consagrado, dedicado ao Senhor. Mas permita-lhe dizer aqui nesta noite, permita-me, pastor, o pastor é quem ensina a igreja, é quem doutrina a igreja, não estou aqui para isso. Mas dentro dessa palavra eu posso dizer uma verdade. Quem é nazireu aqui, levanta a mão. Quem é consagrado aqui, levanta a mão. Só os nazireus de Deus, levanta a mão bem forte aí. Só quem tem convicção que Deus te chamou, que Deus te separou, que Deus te escolheu. Levanta a mão aí, dê um glória. É? Tu és nazireu? Mas deixa eu dizer aqui, nazireu não faz o que quer. Nazireu não anda com quem quer. Posso ir mais além? Nazireu não veste o que quer. Vou mais além, nazireu não namora com quem quer. Nazireu não assiste o que quer. Deus já te mostrou o que vai fazer na tua vida. Deus já te fez promessas. Deus já direcionou o caminho, mas você precisa andar alinhado à vontade dEle. Glória a Deus. E sabe o que acontece com aqueles que andam na vontade de Deus? Veja comigo capítulo 13, versículo 24. Capítulo 13, versículo 24. Todos aqueles que andam no caminho que Deus estabeleceu para a sua vida e andam em conformidade com a vontade de Deus, veja o que acontece. Capítulo 13, versículo 24. Depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão. Diga comigo agora. E o menino cresceu, e o Senhor abençoou. Sabe por quê? Porque ele estava submetido à vontade de Deus. Deus só abençoa aqueles que estão na sua vontade. Enquanto Sansão estava sob as restrições do voto do nazireado, diz o texto, e o Senhor, diga comigo, e o Senhor o abençoou. Enquanto você estiver alinhado à vontade de Deus, não importa o que você enfrentar, mas se estiver na direção, alinhado à vontade divina, Deus vai abençoar. 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 Pai de Sansão criou ele dentro dessas restrições, dentro dessas regras. E enquanto ele esteve lá, em obediência, em conformidade com a vontade de Deus, Deus estava o abençoando. O problema é que quando chegamos no capítulo 14, aqui nós identificamos alguns erros de Sansão, erros dos quais eu quero destacar aqui rapidamente alguns pontos para extrairmos daqui algumas lições preciosas, pois servem como alertas de Deus, a fim de que todos nós possamos evitar tragédias na nossa caminhada cristã em direção ao propósito que Deus tem para executar na nossa vida. Existem erros que os nazireus precisam evitar. E o primeiro deles, veja comigo, no capítulo 14, versículo 1 e o versículo de número 2. Juízes, capítulo 14,
versículo 1 e o versículo de número 2. Primeiro erro que o nazireu precisa evitar, está aqui nestes versículos. Nos diz a Bíblia: e desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina a uma mulher das filhas dos, mais forte, da filha dos, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus. Agora, pois, complete aí o versículo. Mais forte, 1, 2, 3. Tomai. Qual foi o primeiro erro? Pergunte aí, qual foi o primeiro erro? Se apaixonar por uma estrangeira. Segura aí um pouquinho. O primeiro erro de um nazireu, capítulo 14 nos revela que o primeiro erro de Sansão foi se apaixonar por uma. O Deus de Israel havia dito para o seu povo a não se misturarem com as nações circunvizinhas. Eles deveriam preservar a linhagem judaica. E nós encontramos isso em Êxodo capítulo 34, Deuteronômio capítulo 7. Eu quero ler esse texto com vocês. Deuteronômio capítulo 7. Vamos ler, abra a sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 7. Vamos ler o versículo 2 e o 3 para ganharmos tempo. Nos diz assim: e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para ferir totalmente, as destruirás. Não farás com elas, os povos, conserto, nem terás piedade delas. Versículo 3. Todos nós agora, digam após mim: nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para seus filhos. Eles deveriam preservar a linhagem judaica, mas agora Sansão entra no contrassenso daquilo que Deus havia determinado para o seu povo. No capítulo 14, versículo 3, ele chega para o seu pai. No versículo 2, ele chega para o seu pai e diz: eu encontrei uma mulher agradável aos meus olhos, e eu quero tomá-la por mulher. E veja o que o seu pai diz, capítulo 14, versículo 3 de Juízes. Veja o que o seu pai diz e sua mãe. Os seus pais disseram para ele: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o povo, para que tu vais tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Mas Sansão ignora, desobedece aos seus pais, desobedece ao Senhor, enquanto ele estava submetido à vontade de Deus, obedecendo aos seus pais e aquilo que Deus havia determinado, Deus estava abençoando. Mas agora Sansão começa a quebrar. Primeiro erro, quebrou uma lei estabelecida. E são aparentemente coisas pequenas. Não, isso é besteira. Não, isso não tem nada a ver não. É coisa simples. Mas os grandes erros nunca começam em proporções gigantescas. São os pequenos erros que nos levam aos grandes abismos. Porque um abismo chama outro abismo. Sansão escolheu uma das filhas dos filisteus, como diz o texto, uma das filhas dos incircuncisos. Eu vou melhorar a linguagem aqui para vocês compreenderem melhor. Em outras palavras, era Sansão crente, querendo agora casar com uma mulher não crente. E deixa eu dizer uma verdade aqui: luz se mistura com trevas? Luz não tem aliança com as trevas. Nem o que é limpo com o sujo. Deixa eu dizer um conselho aqui para os jovens, para os irmãos, para todos aqueles que me ouvem: não há provisão fora de Israel. Diga assim comigo: não há provisão fora de Israel. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: não vá buscar na terra dos filisteus o que Deus tem para você em Israel.
Eu posso profetizar aqui pela palavra? Só os solteiros aí, levantem as mãos. Só os solteiros. Eu vou agora revelar os solteiros. Só os solteiros aí, levantem as mãos. Deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. Vocês creem pela palavra? Deus está preparando um futuro abençoado para a tua vida. Deus está preparando um matrimônio abençoado para a tua vida. E eu vou mais além, não é fora de Israel, é em Israel. Não vá buscar na terra dos filisteus o que Deus tem para você aqui em Israel. Só quem crê nessa palavra, levante a mão e glorifica ao Senhor. Tudo que precisamos para a nossa vida temos aqui em Israel. Não precisamos sair de Israel para nada. Em Israel, vou dar um exemplo aqui. Em Israel, os louvores são espirituais. Não precisamos dos louvores dos filisteus para nada. Porque os louvores aqui são louvores espirituais, que engrandecem a majestade santa, que enaltece o nosso Deus, que glorificam, que magnificam, que nos renova, nos fortalece. Sentimos a presença de Deus e Deus opera milagres, porque Deus habita no meio dos louvores aqui em Israel. Não precisamos pegar os louvores as músicas dos filisteus e trazer para dentro de Israel. Não, as coisas aqui são puras. As coisas aqui são consagradas. As coisas aqui são separadas, dedicadas ao Senhor. Os louvores aqui não fazem apologia à vontade da carne, aos prazeres mundanos. Os louvores aqui não tratam as mulheres apenas como algo descartável, que pode ser usado e descartado ao mesmo tempo, que ofende a moral. Não! Os louvores aqui são consagrados a Deus. Os louvores aqui são santos, são puros. E nós não podemos misturar as coisas, porque as coisas aqui em Israel é para a adoração do verdadeiro e soberano Deus. Só quem concorda com isso, levante a sua mão e dê glória. As festas aqui em Israel, olha aí, olha aqui a festa como é em Israel. A festa em Israel, Jesus salva. A festa em Israel, Jesus opera, Jesus batiza, Jesus renova. A festa em Israel, Jesus liberta. Isso aqui é o banquete, é a nossa festa aqui em Israel, diferente da festa do mundo. Vocês viram aí, na semana passada, prostituição, morte. Lá em Vitória morreu um jovem, no pleno vigor da sua força, 22 anos de idade, teve a sua vida ceifada. Mas aqui é diferente, ao invés de ter morte, tem vida, porque aqui Jesus liberta, Jesus salva, Jesus muda a história. As festas de Israel são diferentes, porque aqui o próprio Deus, o Deus desse povo, o Deus dessa igreja, se faz presente na festa. Ele está aqui presente entre nós. Só quem crê nisso, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor Jesus. Não vá buscar na terra dos filisteus o que Deus tem preparado para você aqui em Israel. Há uma palavra de Deus que está ardendo ao meu coração e eu vou liberar. Se tem fé para receber, pega aí. O Senhor está dizendo, eu estou cuidando dos mínimos detalhes. Se você crê, Deus está dizendo, do teu futuro eu estou cuidando dos mínimos detalhes. Diga para quem está no seu, profetize isso para quem está do seu lado. Olhe para o jovem, olhe para o irmão, olhe para quem está do seu lado, diga para ele, diga para ela. Deus está cuidando dos mínimos detalhes. Não vá buscar fora de Israel o que Deus tem para você aqui. Não, não precisa. Sansão errou. Foi buscar fora de Israel o que Deus tinha para ele lá.
Os seus pais disseram para ele: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus. Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus. Sansão resolveu desobedecer aos pais. Além de se apaixonar por uma das filhas dos incircuncisos, Sansão desobedeceu aos seus pais. Enquanto ele estava seguindo, submetido à vontade de Deus, obedecendo aos seus pais, Deus estava o abençoando. Mas depois que ele entra nesse caminho de quebrar um dos preceitos da lei, de desobedecer ao seu pai, em terceiro lugar, Sansão acessou coisas proibidas. Cuidado com isso. Coisas que são vedadas, coisas que nos são proibidas, é proibido. Não podemos acessá-las, porque foi a partir daí que a sua vida desmoronou. Quando Sansão começou a acessar coisas proibidas. Cuidado com o proibido. Você não gosta de profetizar bênção para quem está do seu lado? Mas profetize vida para ele agora. Diga assim: cuidado com as coisas proibidas. Quando ele estava no caminho de Tímina, ele matou um leão, jogou o seu cadáver no mato. Tempo depois, quando ele vinha passando por ali, veja o que diz o capítulo 14, versículo de número 8. Capítulo 14, versículo 8. E depois de alguns dias voltou ele para a tomar. Diga comigo: e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto. Por que Sansão saiu do caminho? Porque Sansão resolveu descer, sair da rota, sair do itinerário para acessar coisas proibidas. Ele era nazireu. Ele não poderia ter contato com corpos mortos, nem de animais, nem de humanos, nem de humano. Ele não poderia acessá-los, mas ele resolveu sair do caminho, isto é, sair da rota, para acessar coisas proibidas. A partir daqui, a vida de Sansão começa a desmoronar. Porque quando ele chegou lá no proibido, na carcaça do leão, o que é que ele encontrou ali? Favo de quê? De mel. As abelhas haviam feito uma colmeia ali, né? E dentro da carniça do leão, ele encontrou o quê? Mel. Isto fala de coisas que são saborosas, prazerosas. O mel é doce, mas a carniça é podre. O mel é bom, mas a carniça contamina. O mel é ótimo, mas Deus te proibiu de acessar as coisas de acessar essas coisas que quebram aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Cuidado com as coisas proibidas. Cuidado para não querer tirar mel de coisas que podem comprometer aquilo que Deus te falou que vai fazer na tua vida. Em quarto lugar, além de querer acessar o proibido, Sansão se envolveu com segredos. Deixa eu dizer uma coisa aqui a essa juventude, preste bem atenção. Cuidado com os segredos. Diga para quem está do seu lado: cuidado com os segredos. Porque no capítulo 14, versículo 9, veja o que diz a Bíblia. Estamos caminhando para o fim. Capítulo 14, versículo 9. Quando ele tomou nas suas mãos e foi-se andando e comendo dele,
Ele voltou ao seu pai e à sua mãe e deu-lhes dele, do mel, e comeram. Veja o que diz a última parte. Porém, diga comigo, porém, não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Tanto o versículo 9 quanto o versículo 6 nos mostra que Sansão guardou algumas coisas em segredo. Duas vezes o texto nos diz que ele não contou aos seus pais, que ele manteve em segredo. E eu quero dizer aqui que Sansão até soube enganar bem. Chegou na casa dos seus pais como se nada tivesse acontecido. Está aqui, meu pai. Até como que se ele estivesse fazendo uma ação positiva, não é? Está aqui o mel, trouxe para o senhor e para a minha mãe, mas ocultou a origem do mel. Por que ele ocultou? Porque ele sabia que se ele tivesse dito para os seus pais sabiam das restrições que criou ele. Toda a vida, debaixo das restrições do voto do nazireado. E se ele tivesse revelado esse segredo aos seus pais, na hora, os seus pais diriam a ele: vamos agora para o sacerdote. O seu nazireado está comprometido, Sansão. Você agora vai ter que raspar a sua cabeça, os seus cabelos serão oferecidos no altar do Senhor e haverá uma renovação do seu voto, porque você comprometeu aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, mas não tem nada perdido, porque se a gente for para o sacerdote, fizer tudo aquilo que está descrito lá na lei do Senhor, haverá uma renovação e você começará tudo novamente. Mas Sansão manteve em segredo. Por que ele manteve em segredo? Porque ele não queria recomeçar. E aí eu aplico essa palavra. Cuidado com os segredos. Porque pode ocultar dos pais. É uma palavra para gerar vida, viu? Pode ocultar dos pais. Pode até ocultar do pastor. Pode ocultar da liderança. Pode ocultar dos amigos, mas tem um lá em cima, que está assentado num alto e sublime trono. E os seus olhos são como chama de fogo, que contempla todas as coisas, que sabe de todas as coisas, e diante dele ninguém consegue se esconder. É tanto segredo no celular, é tanta senha no celular, ninguém pode tocar no celular dela, ninguém pode tocar no celular dele, ninguém pode tocar no celular. É 2 contas nas redes sociais, uma privada e uma pública. Até o histórico do Google apaga para os seus pais não ver. Usa abas anônimas. Mas eu quero dizer aqui para você que não adianta usar abas anônimas no Google, não. Por quê? Porque naquele grande dia, Deus vai puxar o relatório assim, ó, de todas as abas anônimas. Oh, aleluia. Só quem glorifica o nome do Senhor, levante a sua mão. Deus está dizendo: cuidado com as coisas proibidas. Porque tem gente que acha que está tudo bem. Eu vim para a igreja, eu senti a presença de Deus, eu senti a manifestação do Espírito Santo. Sansão começou a quebrar uma série de princípios, mas o Espírito vinha sobre ele e ele disse: não, está tudo bem, o Espírito está descendo, então está tudo bem lá com Deus, está tudo bem com o Pai. Nada, era Deus dando oportunidades a ele. Você vir para a igreja, levantar a mão, sentir a presença de Deus, chorar na presença de Deus, não significa dizer que Deus está concordando com os seus erros, não significa dizer que Deus está concordando com aquilo que você está fazendo em oculto. Na verdade, é Deus te dando oportunidades de recomeçar. É Deus te dando oportunidades para você vir ao sacerdote, rapar a cabeça e começar o voto novamente. Deus está dizendo: envie enquanto é tempo, aproveita a oportunidade, porque eu tenho algo extraordinário para fazer na tua vida. Deus está descendo, a palavra está gerando temor no
teu coração. E esse temor não é para a morte, não. Esse temor não é para a tua destruição, não. É um temor que vai invadir o teu coração para promover vida. Porque o Senhor está dizendo: ainda dá tempo, Sansão. Ainda dá tempo, Sansão. Ainda dá tempo, Sansão. Eu não vou te perder, Nazireu. Eu não vou te esquecer, Nazireu. Eu não vou te deixar, Nazireu. Eu não vou te abandonar, Nazireu. Dá tempo de recomeçar. Dá tempo de voltar. Dá tempo de reta aliança. Feche os olhos e adore ao Senhor. Porque está descendo do céu agora. Está invadindo o teu coração agora. A palavra está gerando no teu coração temor. Não, pastor, está tudo bem. Eu venho para os cultos, eu venho para os trabalhos, eu venho para o congresso, eu choro, eu sinto a presença. Tem uns que não tem muita estrutura, vem para os trabalhos, sente a presença, mas quando sai dessas portas para fora, já nem parece mais aquele jovem que estava envolvido com os trabalhos do Senhor, já tem um comportamento completamente diferente. Mas o Senhor te traz aqui nesta noite para te dizer: eu não te quero apenas no templo, eu não te quero apenas envolvido nas programações, eu não te quero apenas nos congressos, nas festividades. O Senhor está dizendo: eu te quero em todo o tempo, eu te quero em todos os momentos, eu te quero na tua casa, eu te quero na tua rua, eu te quero na tua escola, eu te quero na faculdade, eu te quero no trabalho, eu te quero de manhã, de tarde, de noite, todas as horas, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos. Eu te quero em janeiro, eu te quero em fevereiro, eu te quero em março, eu te quero em abril, eu te quero em maio, eu te quero em junho, eu te quero em julho, eu te quero em agosto, em setembro, outubro, novembro. A tua vida é minha, eu te escolhi, eu te chamei, desde o ventre da tua mãe, eu já projetei o que eu tenho para fazer contigo. Satanás está lutando para impedir os propósitos de Deus, aquilo que Deus tem para fazer na tua história. Mas o Senhor marcou um encontro contigo aqui nesta noite para te dizer: não vai frustrar, não estão invalidados, não estão invalidados. Tudo aquilo que eu tenho para fazer na tua vida ainda está de pé. Só quem crê nessa palavra, levante a mão, porque está descendo agora renovação, renovação, renovação. Levanta a mão e adora. Quem veio glorificar e adorar, pode adorar a Ele, porque o Senhor está dizendo: eu estou reatando a aliança que foi quebrada. Adora, 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 adora. Adora, adora, adora. Jesus está aqui e Ele vai começar a renovar, 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 renovar. Sinta a presença dEle agora. Sinta a manifestação da presença do Espírito Santo renovando as tuas forças. É melhor recomeçar do que lá na frente enfrentar a morte. Diga assim comigo: é melhor recomeçar do que lá na frente enfrentar a destruição. Tudo o que aconteceu com Sansão após isso aqui foi só destruição. Só destruição. Sansão mal casou, já ficou divorciado. Seu casamento não durou muito tempo. A sua esposa foi oferecida a um amigo. Sansão se vinga. Quando perdeu o seu casamento, ele se vinga. Depois os filisteus, por conta da vingança de Sansão, matou o seu sogro, a sua ex-esposa. Sansão toca fogo na seara, provocando uma grande mortandade. Depois vêm as tragédias na vida de Sansão. A Bíblia nos diz que ele desceu a Gaza, ali se relaciona com uma prostituta. Os filisteus ficam sabendo, cercam a cidade. E a Bíblia diz que à noite, pela madrugada, Sansão levanta-se à meia-noite, arranca os portões da cidade, leva nos ombros e levou até uns
uns montes, jogando os portões ali. Apesar de todas as tragédias na vida dele, por conta de escolhas erradas, Deus ainda estava lá dizendo: dá tempo de voltar, Sansão. Dá tempo de recomeçar, Sansão. Dá tempo de voltar para o sacerdote, Sansão. Mas Sansão, até que ele afeiçoou-se por uma mulher chamada Dalila. E Dalila, que foi subornada para descobrir o segredo da sua força, fica ali importunando, insistindo para que ele revelasse seu segredo. E por algumas vezes ele mente para Dalila. Mas a Bíblia diz, veja comigo aí, em Juízes capítulo 16. Um versículo que me chama muito a atenção. Juízes capítulo 16, versículo 16. Nos diz a Bíblia: e sucedeu que, importunando ela, diga comigo, todos os dias, com as suas palavras, e molestando a sua alma. Se você observar, desde o versículo 6, o versículo 10, o versículo 13, dá uma sensação que foi apenas 3 vezes que ela ficou insistindo com Sansão. Mas esse versículo diz que ela importunava ele todos os dias. Não foi uma, não foi 2, não foi 3, foi uma série. Sabe por quê? Porque o mal é insistente. Alguém pode ser um vencedor hoje. Venci uma tentação, derrotei um gigante, mas amanhã pode ser um derrotado, porque o mal é insistente. O mal é insistente, ficou ali importunando, até que Sansão lembrou-se que já havia quebrado 2 restrições, só faltava a última. Já havia tocado no animal morto, já havia tido contato com bebidas fortes no seu casamento, no banquete, ali a expressão é bebidas fortes no original. Só faltava ele revelar agora o último segredo, que era vedado a ele, que era raspar o cabelo. E ele revela para Dalila. E quando ele revela para Dalila, ela rapa o seu cabelo, mente para ele dizendo: olha, já vem os filisteus contra ti novamente, Sansão. E aí Sansão levanta-se e diz: vou lutar contra eles como das outras vezes, e serei vencedor, irei derrotá-los. Mas não sabia ele que o Espírito de Deus já havia se retirado dele. Sansão é preso. O que acontece com ele? Acontece o que acontece com todos aqueles que perdem essa força. Olhe para cá. Você sabia que dentro de você tem uma força? Dentro de você, dentro de cada um de nós tem uma força. E ai de nós, se não fosse essa força que está dentro da gente. É essa força que te dá graça. É essa força que te faz caminhar. É essa força que te capacita a renunciar às coisas daqui. Ai da gente se não fosse essa força que está dentro de nós. Uma vez eu estava evangelizando no domingo à tarde e nós contabilizamos 24 pessoas que foram evangelizadas. E todas as 24 pessoas eram desviados. E parece até algo engraçado, mas a resposta de todos os 24 foram a mesma. Por que você não vai para a igreja? Por que você não vai novamente fazer o que você fazia antes? Voltar para a igreja, voltar para a presença do Senhor, voltar para a casa do Senhor. E a resposta é igual: estou sem força. Se essa força sair da gente, Satanás aprisiona. Se essa força sair de nós, Satanás joga na cadeia. Se essa força nos deixar, ele nos joga na lama, no lamaçal. Mas eu tenho uma palavra de Deus aqui nesta noite. Quem sabe você chegou aqui com essa força bem fraquinha.
Quem sabe você entrou por essas portas e você até você mesmo acha que não tem nem mais forças. O tanque do combustível espiritual já está lá piscando, a reserva já está piscando faz tempo. E você diz: Senhor, já não tenho mais forças de continuar. Mas essa força te conduziu para que você viesse aqui nesta noite, para que você entrasse por essas portas, porque aqui é o lugar que Ele vai renovar as tuas forças. Essa força não vai te deixar. Jesus vai renovar as tuas forças. E essa força te habilitará a resistir às tentações, a resistir à sedução do pecado, a resistir às propostas do diabo. Deus está renovando as tuas forças para que você continue no centro da vontade dEle. Existe uma pressão do inimigo para te tirar dos caminhos do Senhor. Existe um investimento, um bombardeio de Satanás na tua mente. Satanás está investindo na tua casa para te arrancar dos caminhos do Senhor. Mas em contrapartida, Deus te trouxe aqui para renovar as tuas forças. Para renovar as tuas forças. Sabe por quê? Porque Deus não desistiu de você, Nazireu. Deus não te abandonou, Nazireu. Deus te escolheu. E os propósitos de Deus vão acontecer. Aquilo que Deus estabeleceu para a tua vida vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Fecha os teus olhos aí aonde você está. Levante a sua mão por um minuto. Por um minuto. Por um minuto. Levante a sua mão por um minuto. Porque eu profetizo pela palavra em nome de Jesus. Aqueles que chegaram aqui com um tanque espiritual na reserva, quase sem forças, o Senhor está renovando as tuas forças agora. O Senhor está renovando as tuas forças agora. Recebe renovação de Deus agora. Recebe restauração de Deus agora. Recebe a capacitação de Deus que está descendo sobre a tua vida. Deus está blindando o teu coração pela palavra. Satanás está investindo para te tirar do caminho, para te tirar do propósito, mas o Senhor está dizendo: persiste, continua, se submete à minha vontade, se submete à minha palavra, porque eu estou contigo, eu estou renovando as tuas forças, eu estou te dando forças. Você não vai parar. Os laços do diabo que foram levantados para te destruir, Deus está quebrando, Deus está cortando, Deus está queimando. Não vai ser bem sucedido as armadilhas do diabo contra a tua vida. Eu profetizo pela palavra: não haverá morte, não haverá morte, não haverá destruição. Eu repreendo em nome de Jesus, pela autoridade da palavra. Seja repreendido agora todas as arapucas, todas as ciladas, todas as emboscadas contra a vida de você, Nazireu. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Deus vai